Olá, quarta-feira, 19 de maio de 2024, no ar pelo canal Amantes da Curva Capital, mais um boletim econômico de Pará de Minas e região. Muito bom dia, boa tarde e boa noite para todos os investidores e investidoras que compõem o canal Amantes da Curva Capital aqui pelo YouTube. Então, estamos começando aqui mais uma transmissão que eu gostaria até que fosse bem mais tranquila, mas infelizmente parece que o nosso cenário político, econômico e, por que não dizer, até social não é o dos melhores. E também um outro aqui que eu vou fazer um pequenininho disclaimer, mas esse aí não tem nada a ver com nada. Primeiro que, olha, vocês estão vendo, né? Tá aqui o globinho, né? Agora tá dando para vocês verem. Bom, vocês viram nessas duas últimas transmissões aí que eu até tava usando o microfone de lapela, que, né, é até bom, claro, excelente, mas, uai, eu tenho que também olhar, né, que isso aqui foi comprado e foi um gasto, né, extremamente excessivo. Três, né, porque tem os podcasts também, desculpa, e deu esse problema aí que nós ficamos testando. Vamos ver se hoje ele, né, vai conseguir dar um som melhor. O problema é que a grande maioria hoje, todo mundo está usando, né, são os celulares e é bem, né, é bem percebível que eu vi também que pelo celular o som estava muito aquém do esperado. Aí por isso que eu tive que, né, fazer uso do outro, mas também uma outra questão aqui que é a questão do, como é que fala? Das configurações, né? E se tiver ficado bom, tudo bem. Se não tiver, a gente vai ter que fazer novamente para, né, chegar a um acordo. Agora, um disclaimer do boletim. O boletim econômico tem como função, ou melhor, como funções, divulgar conteúdos relevantes dos mercados financeiros do Brasil e do mundo, eventos políticos, econômicos, fiscais e financeiros, com o intuito de informar e ajudar na educação financeira de pessoas que pretendem inserir no universo dos investimentos e mostrar, além dos riscos, as grandes vantagens de se investir de forma mais assertiva. Também, dentro de todo o contexto da economia brasileira, não é possível falar de certos eventos políticos barra falas. Contudo, são críticas dentro de uma realidade bastante econômica, mas a interpretação é individual e cabe a cada um fazer a sua. Na newsletter que eu postei na noite de ontem, ou melhor, de ontem para hoje, sei lá, né, eu quis falar metaforicamente comparando Brasil, China e o grande transatlântico, que eu falei no último boletim até, né, quando eu fui apresentar para vocês essa maravilha aqui, né, que
chegou ontem para mim e que realmente, além de me ajudar a compreender, né, as relações China, União Europeia, interesses versus paixões, né? Cuidado com essa palavra paixões aí, viu, gente? E toda essa geopolítica envolvida aqui, vocês podem ver aí, ó, né? A geopolítica, mas também ao mesmo tempo que fala muito sobre macroeconomia. Claro, se está falando de geopolítica, obviamente a gente também está falando de macroeconomia, porque engloba a macroeconomia, engloba uns setores, né, mais gerais de toda a economia, diferente da micro, né? É com muita tristeza, sabe, que a gente começa hoje, né, a, a falar no, no boletim de hoje que, infelizmente, o nosso país está passando por uma ingerência governamental. E é uma ingerência que eu poderia dizer para os senhores assim, que não é de hoje. Apesar da situação que nós vivemos depois do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o então presidente também, o ex-presidente Michel Temer, que um homem, né, de uma cultura invejável, um currículo invejável, tudo, né? E até daria para representar muito bem o Brasil. Depois veio o ex-presidente Bolsonaro, que apesar da sua popularidade, né, da sua trajetória com o povo e tudo mais, era totalmente desprovido de um bom senso para falar. Costumava falar de improviso e nesses improvisos dele, tanto aqui dentro do nosso país, como também fora, só saía merda atrás de merda. Aí sai ele e volta esse outro por seu terceiro mandato. E esse daí piorou, né? Porque além de querer fazer uma política populista, tentando se equiparar ao ex, ou ganhar popularidade tentando se equiparar ao ex, o que não vai acontecer, né? Ele está simplesmente destruindo o fiscal brasileiro. Promete ali uma ajuda para isso, para aquilo, como se nós tivéssemos aqui dentro do país uma casa da moeda que pudesse imprimir dinheiro a bel prazer do atual governo. Poderia até, claro, se ele quisesse, ele pode fazer isso. Igual o presidente ali da vizinha Venezuela. Só que isso acarreta também ao mesmo tempo
uma inflação generalizada e sem precedentes no país. Eu já falei para vocês aqui na economia básica, né? Aqui, que economia, né? A lei do mercado nada mais é do que a lei da oferta, da procura, ou melhor dizendo aí também para quem, né, quer entender melhor, o funcionamento de uma economia de mercado, e que a gente sabe que ela é regida por duas forças, a demanda, né, e a oferta. Repetindo aqui mais uma vez, para quem ainda não conseguiu me entender, que aos primeiros que desejam consumir, atribuímos uma força denominada demanda. Aqueles que produzem e ou disponibilizam bens e serviços, atribuímos uma força oposta denominada oferta. Ambas, oferta e demanda, constituem as principais ferramentas para dar início a qualquer raciocínio econômico. Será que é tão difícil de entender, né, isso aqui? A fim de compreender o funcionamento de uma economia de mercado, suponha inicialmente uma economia muito simplificada em que existe o governo e os demais países do mundo, né? Ela é composta apenas dos seguintes agentes econômicos: famílias e empresas, cujas transações econômicas ocorrem, obviamente, por meio de mercados. Neste contexto, eles serão chamados de mercado de bens e serviços, nos quais as famílias compram e as empresas vendem, e mercados de fatores de produção, nos quais as famílias vendem e as empresas compram. Então, o inverso também acontece, claro, óbvio, né? A, a demanda, né? A demanda é nossa proposta agora é a apresentação do conceito de demanda, bem como dos principais elementos norteados de tal princípio, com destaque para a relação entre a quantidade demandada e o preço, além dos determinantes da demanda e do efeito substituição. No campo da microeconomia, sempre que pensarmos na demanda, quer dizer, procura, devemos pensar nos consumidores, o que fazem deles em um sistema econômico. Exatamente, consomem. Como já visto no primeiro capítulo deste livro, as pessoas têm necessidades ilimitadas, porém os recursos são limitados, ou seja, escassos, tá? Viu? Bom, o que os autores, né? São os autores, a Érica, Roberta e o Pedro Augusto, né?
o que que eles estão dizendo aqui? Vamos falar de um exemplo que está aí em voga por todos os lados, né? O petróleo. O petróleo é uma demanda, mas também é, escassa, esgotável. E agora ainda vem, né, ambientalistas, é, esses naturalistas, ou sei lá mais o que, né, com essa falsa ideia de que a transição energética do país tem que do país não, do mundo global tem que acontecer de hoje para amanhã. Entretanto, nós sabemos também que o grande estrago ao longo de milhares de anos já foi feito na atmosfera. Desde a descoberta do petróleo, né? E nós tivemos aí veio os carros, vieram tudo tal, né? E como a principal fonte de energia. Mesmo que o carvão mineral ainda estivesse, ou tá ainda também, mas bem, né? Ralinho ali, o petróleo dominou o mundo e fez fortunas. Tanto a prova está aí no Oriente Médio, né? Vocês podem ver aí a Arábia Saudita, ou melhor, vamos falar assim, OPEP+, pronto. O maior cartel regularizado do mundo. Ele oferece e a gente compra, né? Então tá aí. E quando a oferta é muito, a tendência do preço, gente, é cair. Quando você vai ao sacolão ou ao supermercado fazer compra e você vê que uma determinada mercadoria tá lá, né, nas prateleiras e tudo mais, com pouca saída, o que que isso acontece? O gerente vai lá, claro, né, e a tendência é baixar os preços para ver se aquele produto é demandado. Vai embora. Entende esse negócio? E agora, quando surge aí, por exemplo, igual nós tivemos anos atrás, a greve dos caminhoneiros, a própria Covid-19 também, nós passamos por ela, houve uma corrida exacerbada ao supermercado e tudo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e todo mundo querendo, né? Pelo menos aqui no Ocidente, todo mundo querendo abastecer aí suas casas, suas despensas e suas geladeiras e tudo mais, com medo que os produtos faltassem. Isso levou grande parte dos produtores e também dos donos, empresários aí de supermercado, a aproveitarem dessa situação caótica do povo e colocar os seus preços lá em cima. É assim, não adianta, o mercado é assim, né? Nós sabemos muito bem disso. Quando esse giro está acontecendo demais, o povo está procurando demais, sabe qual que é a tendência do preço? Eu vou citar aqui, olha, esse celular, certo? Quando essa demanda ela
tá alta demais, todo mundo tá correndo ali atrás do Samsung, sei lá, qualquer um, né? E procurando demais por ele, a tendência é que os fabricantes, porque os revendedores vão procurar os seus fabricantes, né? Que também vão, logicamente, aumentar esses preços, que eles também vão aumentar e que vai chegar até a gente com outro preço, 3x, por exemplo. Para conter essa onda altista de preços, o que os governos, o que os bancos centrais fazem? Eles aumentam os juros da política monetária em cima do dinheiro, fazendo com que o povo passe a gastar menos o papel moeda. Então, aí vem aqui o que acontece é a diminuição da oferta, entendeu? Da oferta não, da procura, né? Diminuição da procura. E quando essa procura vai diminuindo, queria achar aqui mais fácil para poder ler aqui, que parece que não estão acreditando, né? Oferta, tá aqui, ó. Tá dando para ver, não tá? 22, oferta. Pois é. Então, agora conhecemos a definição de oferta, bem como os elementos. Ué, já falou aqui? E eu passei batido aqui, gente. Demanda, efeitos da demanda, blá blá blá. Não. Conhece lá do início, né? Bom, então, bem como os elementos que norteiam seu estudo, com destaque para a relação entre preço e quantidade ofertada e para os determinantes da oferta. Veja bem, tá? Ao analisarmos a oferta, devemos pensar como produtores, ou seja, como quem deseja vender, ofertar bens e serviços no mercado. Como definição inicial, podemos dizer que a oferta é a quantidade de bens e serviço que os produtores ou ofertantes desejam vender, dependendo do nível de preços em determinado período de tempo. Assim como na demanda, sabemos que existem outros fatores determinantes da oferta que serão estudados mais adiante, tá? Mas, como modelo inicial, é válido afirmarmos que a quantidade ofertada depende do preço, mantendo tudo o mais constante, né? Ao contrário da demanda, que apresenta relação inversa entre quantidade demandada e nível de preço, a oferta apresenta uma relação direta, positiva, entre quantidade ofertada e nível de preços,
Se pelo lado da demanda faz sentido afirmar que quanto maior o preço de um bem, menor quantidade os consumidores demandarão, do lado da oferta, o raciocínio é o mesmo, mas com efeitos diferentes. Para os ofertantes, quanto maior o preço, maiores quantidades eles gostariam de vender, de ofertar, certo? O inverso também é verdadeiro, de modo que quanto menor o preço de um bem no mercado, menos disposto a vendê-lo os ofertantes estarão. Em outras palavras, se de um lado os consumidores estão propensos a demandar maiores quantidades quando o nível de preço está mais baixo, os ofertantes estão propensos a vender maiores quantidades quando os seus produtos alcançam níveis mais elevados de preços no mercado. Essas duas forças estão em constante movimento com interesses opostos. Repetindo, essas duas forças estão em constante movimento com interesses opostos, mas formando um mesmo mercado. Entendeu? Gente, então, se tem, né? Se não tem dinheiro para comprar, mas tem muita oferta ali. Então, a inflação, ela parte desse princípio. Quantas vezes será necessário que a gente tenha que falar, às vezes, sobre isso, para que as pessoas consigam entender essas leis naturais e objetivas do mercado? É óbvio que se... Vocês vão ouvir um barulho, tá? Desculpa. É óbvio que se a livraria lá, a editora, quer dizer, ela produz, né, uma quantidade excessiva. Só um minutinho. É a coisa mais simples do mundo é fazer essa conexão aqui. Mas quando você mais precisa, né, para dar tudo certinho, parece que o trem